Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia e a gente está na aula de número 10. A gente vai hoje usar o livro 5. Então, peguem o livro 5 de vocês, lápis e borracha e acompanhem. Bom, e o tema da nossa aula de hoje é tipos de migração. Faz parte das atividades 25 e 26 e ficam nessas páginas aqui, ó. Abram, se organizem para a gente começar. E a gente já falou de migração em outras aulas, em outros momentos e conteúdos. Por exemplo, quando a gente falou de êxodo rural e êxodo urbano, a gente está falando de migração. Quando a gente falou dos cordéis, a gente falou também de migração, né, do Nordeste, do interior para as cidades, a área urbana. Quando a gente falou também dos refugiados lá em Ciências Sociais, vocês lembram disso? A gente falou sobre migração. Ou seja, a migração é esse movimento que as pessoas fazem desde que existem no mundo, que o mundo é mundo, esse movimento populacional de um lugar para o outro. Isso desde a nossa época da pré-história, os humanos já tinham esse hábito de sempre estar indo de um lugar para o outro em busca de seus objetivos, de melhores condições de vida, né, de lugares para morar, de alimentação, enfim, não importa o motivo, mas esse movimento ele sempre existiu. E existem três tipos. Existe a migração. A migração, na verdade, é esse movimento de as pessoas, um grupo ou uma pessoa, ir de um lugar para o outro, né? Só que os migrantes, geralmente a gente chama de migrantes aquilo que aquela mudança de região geográfica acontece no mesmo país, a nível nacional. Né? Eu vou sair de um estado e vou para o outro estado, vou sair de uma cidade e vou para outra cidade. Na nossa sala mesmo a gente tem ali o Renato, né? Que é um menino que veio de Recife. Se eu estiver errada, Renata, depois você me corrige, tá, Renato? Mas, se eu não me engano, ele veio de Recife para o Rio de Janeiro. Você já se mudou de outro estado para cá? Ou você já saiu daqui, foi para outro estado e depois voltou? Ou, de repente, conhece alguém que foi para outra cidade, outro país? Enfim, pensa aí, conversa com a mamãe e com o papai e vejam se vocês conhecem alguém que tenha feito isso ou vocês mesmos, ou alguém da família já fez. A emigração é o movimento da pessoa do nosso país que vai para outro país, é quem sai. Quem sai do seu país, ele é considerado, ele é chamado pelas pessoas do seu país de emigrante. Ele está ali fazendo um movimento de emigração. E aqueles que saem do seu país para vir para o nosso país ou para ir para vir, quando eles entram num determinado país, eles são chamados pela pessoa daquele país que ele chegou de imigrantes, ou seja, os estrangeiros que vêm para o Brasil, a gente chama aqui no Brasil de imigrantes. Tá? Ele está fazendo aí um movimento de imigração. E os motivos são diversos, como a gente já falou, né? Motivo que levam as pessoas a se mudarem de um lugar para o outro. O que está em primeiríssimo lugar são os fatores econômicos, né? Muitas pessoas deixam sua terra, o seu local de origem, para ir para outros lugares em busca de melhores condições econômicas, financeiras, tá? Ou por oportunidade de emprego. Geralmente isso acontece quando a pessoa mora, né? Ela é de origem de uma região pobre, e aí ela vai para uma rica ou que tem um melhor desenvolvimento econômico. Quando acontece de um país para o outro, os países mais procurados por esse motivo de desenvolvimento econômico são Estados Unidos, Japão, Portugal e Itália. São os mais procurados quando as pessoas querem se mudar para países economicamente mais desenvolvidos. Um outro fator também
desse movimento aí populacional são os fenômenos naturais, quando acontecem os terremotos, tsunamis, catástrofes, né, que acabam destruindo um determinado local, uma cidade, enfim, e as pessoas precisam sair dali para recomeçar sua vida em outro local, porque ali não tem mais condição. Então, os fenômenos naturais também são causas de migração. Um outro motivo também são os fatores políticos. Geralmente isso acontece em pessoas que moram em lugares onde o governo existe ali uma ditadura, onde o governo é ditatorial, ou seja, as pessoas não concordam, né, com o seu governo e vão em busca de outros lugares, ou aquele lugar ali, as pessoas, a população sofre às vezes maus tratos, sofre perseguições, não tem direitos, são muito oprimidas, né? Vivem mal e aí elas fogem, geralmente são reconhecidas como refugiados também, ou está acontecendo algum conflito também, né? E aí, conflito, por exemplo, étnico-raciais, né? São conflitos de culturas. De repente, existe um mesmo, dentro de um mesmo espaço, existem povos de culturas diferentes, ou religiões diferentes, etnias diferentes, e isso aí causa um problema, um conflito, e aí causa uma guerra, por exemplo, e as pessoas fogem para outros locais em busca de uma vida mais tranquila. E existe aí a migração, pode ser espontânea, quando a pessoa ela vai para outro lugar, outro país, outra cidade, porque ela quer, né? Ela está afim, eu quero ir, eu quero procurar uma melhor condição de vida, eu quero procurar melhores oportunidades de emprego, ou aquela forçada, não tem jeito, eu tenho que ir, porque aqui não dá mais para ficar, porque aqui foi destruído, porque aqui aconteceu catástrofe, ou porque aqui está tendo guerra, e aí eu, pela minha vida da minha família, eu tenho que fugir. Então, aí é uma migração forçada, é o caso dos refugiados. A migração definitiva é quando aquela pessoa ela sai, ela não pretende mais voltar para sua terra de origem, o seu local de origem, né? No caso, é definitivo, eu vou e não volto mais, ou aquela temporária, né? Eu vou passar um tempo, mas eu vou voltar. Os turistas, né? O turismo acontece dessa forma, é uma migração temporária, por exemplo, vou lá para o Rio de Janeiro, curtir o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Os 4 ou uma semana de Carnaval, não sei, vou passar e depois eu vou voltar. É uma migração temporária. Eu no carnaval prefiro ir para um lugar mais tranquilo, então eu vou passar a semana do carnaval toda na região dos lagos ou numa área rural, que eu prefiro sair da bagunça. É uma migração temporária também, tá? E essa migração também ela pode ser interna, dentro do próprio país, né? Dentro ali do lugar que você mora, ou pode ser externa, quando a pessoa vai para o exterior, ou para estudar, ou se muda mesmo por conta de trabalho, enfim. E existe também a migração sazonal, que geralmente acontece por um período que a pessoa precisa se mudar para trabalhar. Geralmente, os agricultores, né, vão de um lugar para o outro para poder aproveitar ali o trabalho, que é o tempo da colheita. Acabou aquela colheita ali, ele volta para o lugar onde ele mora. E a gente vai pular a 197, vamos para 198 fazer as atividades. A 197 depois vocês vão fazer pós-videoaula, tá bom? Então vamos lá. Leia a tirinha do Armandinho e responda as questões. A mãe fala: o problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar seu país. Aí o Armandinho fala: li numa revista que... Aí a amiga dele chama: Dinho, fugir para Miami é diferente. Ou seja, eu acho que eles estavam armando que queriam fugir para Miami, né? E aí ela estava falando sobre sair. O problema maior não é a chegada dos refugiados aqui, mas o problema maior é o que levou alguém a deixar o seu país. Então, o que a mãe do Armandinho quis dizer com isso?
O problema não é eles chegarem aqui, o problema é por que eles saíram de lá, né? Foi por conta de conflito, foi porque foi pela fome, foi por catástrofe, ou foi simplesmente porque ele quis, né? Então essa fala mostra que os problemas gerados pela chegada dos refugiados ao país estrangeiro são menos preocupantes do que os problemas que motivaram a saída deles de seu país de origem. Então, menos preocupa, vai chegar aqui, vai ter mais gente, porque não vai ter emprego, o que a gente vai fazer com mais gente para cuidar, mas o problema maior foi o que fez eles deixarem a origem deles. Letra B. E o que leva alguém a deixar seu país de origem para se tornar um refugiado em outro? A gente já falou, né? São as catástrofes, às vezes a guerra, fatores econômicos, políticos. Olha, a pessoa que se refugia em outro país geralmente foge do seu país por causa de conflitos que podem ser étnicos, políticos ou religiosos, ou de desastres naturais. Letra C. Por que a amiga de Armandinho diz que fugir para Miami é diferente? Converse com o professor e os colegas para descobrir o significado dessa fala. Bom, provavelmente eles estavam ali armando para fugir para Miami. Então, por que é diferente? Porque, na verdade, eles estão indo porque eles querem. Geralmente, quem vai para Miami quer para conhecer, para se divertir, para passear. É diferente do caso dos refugiados que fogem, são obrigados a sair do seu local. Tá? Então, Miami é um destino turístico e as pessoas vão parar lá na maioria das vezes com o objetivo de passear, se divertir. Isso não corresponde ao movimento dos refugiados, que acontece por razões bem diferentes. Em geral, a migração para Miami é espontânea e temporária. Vamos agora fazer a ligação aí, a associação das duas partes. Relacione as colunas, na página 200. A gente vai dizer cada uma da migração o que é. Então, vamos primeiro. Movimento que ocorre quando as pessoas se mudam de suas regiões de origem sem intenção de retornar para elas. Qual é? Temporário, externo, sazonal, interno ou permanente? Vamos poder começar por aqui, então. Migração temporária, movimento que ocorre quando as pessoas se deslocam com a intenção de retornar depois de algum tempo ao seu local de origem, ao contrário dessa que a gente acabou de ler. A migração externa, quando vai para ou fora do país, externo. Então, movimento de pessoas que ocorre dentro do próprio país, ocorre sempre. Movimento que ocorre quando as pessoas se mudam de suas regiões. Vamos ver. Aqui, entre países diferentes, movimentos de pessoas que ocorrem entre países diferentes. A sazonal, geralmente é um período, né, para trabalhar. Vamos ver. Movimento que ocorre por período determinado sempre na mesma época do ano. Toda aquela época ela vai trabalhar em outro local por conta da colheita. Migração interna, quando acontece dentro do próprio país. E a migração permanente, aquela que a gente já falou aqui no início, né? Que é sem intenção de voltar. Bom, e aí no finalzinho da página 200, a Ana morava em Santos, no Brasil. Ela recebeu uma oferta de trabalho e mudou-se para Oruro, na Bolívia. Sabendo disso, faça o que se pede. Para quem mora na Bolívia, a Ana ela veio, então ela é quem? Uma imigrante. E para quem mora no Brasil, saiu daqui, foi para lá, para outro lugar, para o exterior, a Ana é uma imigrante. Cite pelo menos 2 fatores que influenciam os movimentos populacionais. Aqui, tem vários, você vai escolher algum para poder citar. Tem 5, a tia Georgia botou 3 aqui. Os políticos, vocês vão precisar só fazer 2. Os políticos, naturais, fatores econômicos. Tá? Eu botei 3, vocês escolhem 2, mas podem ser os outros também, tá? Que tem aqueles problemas étnicos, raciais e tal, tá? 7, na 201. Escolha a alternativa que descreve uma migração sazonal. Todos os anos, Guilherme sai da cidade em que vive e vai morar em Ipojuca por 2 meses para vender sanduíche na praia durante a alta temporada do verão. Olha lá. É essa, sazonal. Certo. Número 8. Leia a frase e complete corretamente. O turismo é um tipo de migração temporária. Isso aí. E agora vocês vão fazer a página 197 e a 199. A 197 é aquela que a gente pulou, tá? E você vai conversar com o papai, com a mamãe,
sobre os motivos que fazem as pessoas se mudarem de um lugar para o outro e vai fazer o seu desenho, tá? E a última é a 199, cadê? Que são respostas pessoais também, tá bom? Leiam com atenção, façam com cuidado. Se precisar conversar com a mamãe e com o papai sobre o assunto, é legal, tá? Trocar. E até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.